Imagine um lugar onde o som das buzinas nunca cessa, onde multidões se movem como marés humanas e o espaço pessoal é um luxo raro. Estamos falando de Mongkok, em Hong Kong, considerado o bairro mais densamente povoado do planeta. Lá, mais de 130 mil pessoas vivem espremidas em apenas 1 km². Um formigueiro urbano onde o caos virou rotina. Mas, e se existisse o oposto disso? Hoje, vamos atravessar a fronteira do que você conhece para explorar os dois extremos da presença humana na Terra, de megacidades superlotadas a vastidões praticamente desertas, onde o silêncio reina e o horizonte parece infinito. Vamos entender por que alguns lugares concentram tanta gente enquanto outros permanecem quase intocados, e o que isso revela sobre nós, nossas escolhas e o futuro do planeta. Se você ama descobrir as curiosidades mais surpreendentes do nosso mundo, já deixa o like e se inscreve aqui no Além da Fronteira. Toda semana, a gente viaja por culturas, histórias e lugares que desafiam o senso comum. Preparado para mais uma jornada? Então vem com a gente, porque o mundo é muito maior e mais estranho do que parece. Da superlotação urbana ao caos invisível. Em algumas partes do mundo, a densidade populacional alcança níveis tão extremos que molda completamente a forma como as pessoas vivem, se relacionam e até como pensam. Tome Tóquio, por exemplo. Com mais de 37 milhões de habitantes em sua região metropolitana, é a maior aglomeração urbana do planeta. Lá, apartamentos minúsculos são chamados de cofres humanos. Em alguns casos, não há janelas, nem espaço para ficar de pé. Tudo é adaptado para caber em poucos metros quadrados. O tempo também é comprimido, as pessoas caminham rápido, comem rápido, vivem rápido. O espaço, nesse contexto, se torna um privilégio. E não pense que isso é exclusividade do Japão. Em Mumbai, na Índia, o bairro de Dharavi concentra cerca de 1 milhão de pessoas em pouco mais de 2 km². É uma cidade dentro da cidade, onde a criatividade e a improvisação substituem a infraestrutura. Lá, a vida pulsa entre vielas estreitas, oficinas familiares e uma economia informal impressionantemente organizada. Mas o mais curioso é que essa superlotação não gera apenas desafios físicos, ela cria um caos invisível. A saúde mental é afetada, a privacidade praticamente desaparece, e as relações interpessoais ganham novas dinâmicas. Em muitos casos, a vida nesses centros densamente povoados exige um tipo de resistência silenciosa, psicológica, emocional e até espiritual. É nesse contraste extremo entre a abundância de gente e a escassez de espaço que começamos a entender os limites e as adaptações da convivência humana moderna. Silêncio das regiões esquecidas. Se nos centros urbanos o problema é o excesso de gente, em outras partes do mundo, o oposto é igualmente impressionante e, por vezes, perturbador. Imagine caminhar por horas sem ver uma alma viva. Sem ouvir vozes, motores ou passos. Apenas o som do vento cortando a paisagem vazia. É o que acontece em lugares como a Groenlândia, onde a densidade populacional é de apenas 0,03 pessoas por quilômetro quadrado. Isso mesmo, menos de uma pessoa a cada 30 km². Esse tipo de vazio é quase impensável para quem vive em grandes cidades. Mas ele existe, e molda a vida de quem escolhe, ou precisa, habitá-lo. No deserto do Saara, por exemplo, pequenas comunidades vivem isoladas, em meio a dunas e sol escaldante. Já na Sibéria, o frio extremo e as distâncias colossais criam bolsões de humanidade onde o tempo parece ter parado. Nesses lugares, o silêncio não é apenas paisagem sonora, é parte da identidade. A solidão se torna companheira constante, e a autossuficiência é mais do que uma habilidade, é uma necessidade vital. As conexões humanas, embora raras, tendem a ser profundas, pois cada rosto familiar carrega um valor imensurável. Enquanto nas megacidades o desafio é encontrar espaço, aqui o desafio é preencher o vazio. E isso levanta uma pergunta poderosa: o que é pior, viver espremido entre milhões ou completamente só, no meio do nada? A resposta talvez esteja menos no lugar, e mais na alma de quem o habita. Megacidades, quando a vida vira engrenagem. Nas megacidades, a vida funciona como uma máquina gigantesca, complexa, barulhenta e impiedosamente acelerada. São Paulo, Nova York, Xangai, Jacarta. Nesses centros urbanos, o indivíduo muitas vezes deixa de ser pessoa e passa a ser número. Trânsito, filas, horários apertados, transporte lotado, tudo gira em torno da produtividade, do ritmo implacável de quem precisa sobreviver onde o tempo nunca para. O curioso é que, embora essas cidades concentrem oportunidades, serviços e inovação, também são palco de uma solidão paradoxal. Milhões de pessoas lado a lado, e ainda assim tantos se sentem invisíveis.
A vida se dá em apartamentos minúsculos empilhados em arranha-céus, onde vizinhos raramente se conhecem. A pressa toma o lugar da convivência, e o concreto engole o verde, o silêncio, o céu. E quando a densidade ultrapassa certo limite, surgem fenômenos curiosos. Cidades subterrâneas, como em Montreal, que abriga centros comerciais inteiros abaixo da terra para escapar do inverno e da superlotação, ou os cofices, cafés adaptados para trabalhar, surgindo como refúgio para quem já não suporta o aperto dos escritórios convencionais. Essas soluções mostram como a criatividade urbana responde ao desafio da superpopulação, mas também revelam um custo oculto, o distanciamento humano. Em lugares onde há tudo, às vezes falta o essencial: tempo, espaço e conexão real. E talvez esse seja o paradoxo final das megacidades. Elas prometem o mundo, mas muitas vezes entregam apenas a sensação constante de estar correndo, sem nunca chegar. Terras vastas, onde o tempo anda devagar. Enquanto nas megacidades o tempo é inimigo, nas regiões despovoadas ele é quase um companheiro calmo. Em lugares como a Patagônia Argentina ou os desertos da Mongólia, a vida se move em outro ritmo. Aqui, o horizonte parece infinito, e a sensação de espaço é tão intensa que chega a ser desconcertante. Em algumas partes da Austrália, por exemplo, você pode dirigir por horas sem cruzar com outro carro, e é comum encontrar placas com alertas sobre a distância até o próximo posto ou cidade. Mas não se engane, essa imensidão também impõe desafios. O isolamento pode ser tanto libertador quanto opressor. Hospitais, escolas e serviços básicos estão a centenas de quilômetros de distância. A internet, quando existe, é lenta. A sensação de estar fora do mundo é real, e por vezes perigosa. No entanto, essas paisagens de silêncio abrigam culturas resilientes. Se seguem tradições ancestrais, longe da agitação das grandes cidades. Para eles, a ausência de gente não é um problema, é parte da identidade. Cada visita, cada encontro, é um evento significativo. Essas regiões são um lembrete poderoso. A vida não precisa ser vivida no volume máximo. Há sabedoria no sossego, força no isolamento e beleza em não se perder na multidão. Enquanto o mundo corre, alguns lugares ainda sabem o valor de simplesmente estar. O futuro, entre a multidão e o vazio. À medida que o mundo avança, a desigualdade na distribuição populacional se torna uma questão cada vez mais urgente. De um lado, temos megacidades à beira do colapso, com trânsito insustentável, moradias precárias e crises ambientais agravadas pela superpopulação. Do outro, extensões inteiras de terra permanecem quase vazias, com potencial de desenvolvimento intocado, mas enfrentando abandono, êxodo rural e falta de infraestrutura básica. Esse desequilíbrio levanta uma pergunta essencial: para onde estamos indo? Com o avanço da tecnologia e do trabalho remoto, surge a possibilidade de uma nova redistribuição populacional. Pessoas estão deixando os grandes centros em busca de qualidade de vida, natureza e silêncio. Cidades pequenas e vilarejos antes esquecidos começam a receber novos moradores, impulsionados por uma mudança no estilo de vida pós-pandemia e pelo cansaço do caos urbano. Mas há também o risco de repetir erros, urbanizar rapidamente regiões antes preservadas, romper com culturas locais e impor um modelo único de desenvolvimento. O desafio será equilibrar presença humana e sustentabilidade, respeitando os ritmos naturais e as particularidades de cada lugar. No fim das contas, a densidade populacional não é apenas um dado estatístico. É um reflexo das nossas escolhas, medos, ambições e necessidades. Entre a multidão e o vazio, há um espaço de reflexão: como queremos viver? E mais ainda, o que estamos dispostos a abrir mão, ou preservar, para encontrar esse lugar ideal? Talvez a resposta esteja além da fronteira. E aí, pessoal, o que achou dessa viagem entre a aglomeração das megacidades e o vazio das regiões esquecidas? Dá para ver como o mundo, mesmo tão imenso, tem suas pequenas fronteiras, que podem ser físicas ou, às vezes, só na nossa cabeça, né? E já que estamos falando de fronteiras, a do conhecimento é uma que você não vai querer perder. Se você curtiu esse conteúdo e quer mais viagens como essa, onde exploramos o mundo e suas curiosidades sem sair do lugar, não perde tempo. Se inscreve aqui no Além da Fronteira, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma de nossas aventuras. E, se você conhece alguém que adora viajar, mesmo que seja só pela tela do celular, manda esse vídeo para eles. A gente é uma comunidade que se expande cada vez mais, quanto mais gente nessa jornada, melhor. Então, bora atravessar essas fronteiras juntos. Até o próximo vídeo, e lembre-se, o mundo é muito maior e mais louco do que você imagina.